Bem, nós agora vamos falar sobre um método de linearização de curvas, certo? Então, em geral, se a gente tem duas variáveis, nem sempre a relação mais geral entre elas, mais comum, é uma relação linear. Uma relação linear entre duas variáveis é uma relação em que uma delas aumenta proporcionalmente à outra, certo? Mas isso nem sempre é o mais esperado. A gente poderia esperar, por exemplo, que uma variável aumente não linearmente com a outra, sino quadraticamente, certo? Ou podemos ter que uma variável aumente exponencialmente com a outra, ou pode ser que nem aumente, sino que oscile, que às vezes aumente, às vezes diminua, certo? Então, o comportamento, a relação entre duas variáveis pode ser de muitas formas, não a relação linear é só uma delas, é a mais simples, certo? Eh, a gente viu numa aula anterior que se a gente tem duas variáveis em que a relação entre elas é linear, a gente faz experimentos para verificar esta relação entre as duas variáveis, a gente obtém um conjunto de pontos eh, que a gente esperaria que estejam bem distribuídos acima de uma reta, né? Porque o relacionamento entre as variáveis é linear neste caso, né? Se a gente esperasse esse comportamento linear, o gráfico estaria bem representado por uma reta. Os pontos experimentais estariam quase todos colocados acima de uma reta. E a gente viu pelo método dos mínimos quadrados como que seria ou qual seria a melhor reta que se ajusta a esse conjunto de pontos experimentais, certo? Mas o método de mínimos quadrados serve para encontrar essa reta, né, que melhor se ajusta aos pontos experimentais. E isto é válido desde que a gente espere da teoria um comportamento linear entre as variáveis, certo? Mas se a gente não espera um comportamento linear entre as variáveis, a gente não pode utilizar o método dos mínimos quadrados, certo? Se a gente tem, por exemplo, que uma variável não aumenta linearmente com a outra, senão aumenta quadraticamente, formando uma curva parabólica, então a gente não pode utilizar o método dos mínimos quadrados porque seria inadequado a gente ajustar os conjuntos, os pontos, forçar eles a se ajustarem a uma reta, sendo que o comportamento esperado é quadrático, é parabólico, né? Então, vendo isto, a gente poderia pensar um método dos mínimos quadrados é bom, mas ele só pode ser aplicado numa única situação, em que as duas variáveis se comportam, estão relacionadas entre si linearmente, certo? Eh, para contornar esta situação, eh, a gente vai fazer o que se chama de linearização de curvas. Isto quer dizer o quê? Dado um comportamento que não seja linear entre duas variáveis, certo? A gente tem um comportamento que é linear, então a curva esperada não vai ser uma reta, pode ser uma parábola ou qualquer outra curva. Então, dado um comportamento não linear, com esta técnica de linearização de curvas, a gente pode basicamente redefinir este comportamento não linear, e redefinindo as variáveis, a gente pode obter novas variáveis e que agora sim tem um comportamento linear entre elas, certo? Então agora nesta nova versão com as novas variáveis, a gente sim poderia utilizar o método dos mínimos quadrados, certo? Para ajustar nossos pontos experimentais. Então isto é o método de linearização de curvas. A partir de um comportamento não linear, a gente encontrar um comportamento linear. E quando a gente já tem a versão linearizada da teoria, a gente agora sim pode utilizar o método dos mínimos quadrados e obter conclusões dos dados experimentais, certo? Então é isso que vamos trabalhar hoje, vamos explicar melhor o que se trata essas técnicas de linearização de curvas, ok? Então nós vamos continuar então
com o exemplo que hemos estado trabalhando, que é o movimento de queda livre, certo? Então a gente tinha o seguinte, certo? No movimento de queda livre, temos que a posição aumenta quadraticamente com o tempo, certo? A posição ou o deslocamento, né? Aumenta quadraticamente no tempo. Da seguinte maneira. Certo? Então a posição em qualquer instante de tempo vai ser uma posição inicial x0, né? Mas essa posição inicial vai ter um aumento que é proporcional ao tempo, v0 vezes t, e vai ter um aumento que vai ser quadrático no tempo, gt quadrado. Então essa aqui é a fórmula da posição no tempo na queda livre, certo? No movimento de queda livre, né, a gente discutiu isso em umas aulas anteriores, é um movimento em qual a gente solta um corpo, né, e ele cai pela ação da gravidade, e a gente, desprezando qualquer efeito de atrito do ar, resistência, certo? Ou qualquer outra força, a gente espera que o movimento dos corpos na queda livre, né, na ausência de qualquer outra força, seja um movimento acelerado e todos os corpos têm a mesma aceleração da gravidade. Todos eles aceleram da mesma forma, independente da sua massa, volume ou dimensões ou formato do corpo, certo? Todos os corpos caem com a mesma aceleração da gravidade, na ausência de qualquer outra força, certo? Então, a gente está nesse experimento, a gente está soltando uma bolinha desde um ponto x0, né? E com uma velocidade v0 inicial, e a posição vai aumentar com o tempo, porque a gente está supondo que a posição, o eixo coordenado x está orientado para baixo. Então, conforme a gente solta, ele vai se deslocando e vai aumentando sua posição para baixo, certo? Então esse aqui é o movimento de queda livre que a gente está analisando, e a gente vai considerar o seguinte: se considerarmos que a posição inicial é zero, ou seja, que x0 é zero, isso quer dizer que a gente está supondo que a origem do sistema coordenado é o ponto inicial a partir de onde cai o corpo, certo? A gente está escolhendo esse ponto inicial, essa posição inicial do corpo como a origem do sistema coordenado, então essa posição é zero. Ok, então se considerarmos que a posição inicial é zero e soltarmos o corpo a partir do repouso, ou seja que a velocidade inicial é zero, v0 é zero, então quando a gente solta o corpo do repouso, a gente simplesmente solta ele e deixa ele cair. A gente não joga ele para cima com uma velocidade ou joga ele para baixo com uma velocidade, certo? A gente não imprime nenhuma velocidade inicial no corpo, simplesmente a gente solta e deixa ele cair, certo? Então, se a posição inicial é zero, porque a origem está escolhida assim, e a gente solta o corpo simplesmente e deixa ele cair, então nesta situação temos que a posição vai estar dada por esta fórmula, né? 1 meio de gt ao quadrado, porque x0 é 0 e v0 é 0, então esses dois termos que aparecem aqui vão embora e só fica esse terceiro. Então a gente está vendo que neste caso a posição aumenta quadraticamente com o tempo, né? É um meio de gt ao quadrado, então
A posição aumenta com o tempo, mas não aumenta proporcional ao tempo. Aumenta como t ao quadrado, certo? Então aumenta como uma parábola. E isso que a gente está vendo aqui nesse quadro aqui, nesse gráfico de posição versus tempo. Esse aqui é um gráfico experimental em que a gente mediu posições de um corpo que caiu e a gente mediu a posição para cada tempo e a gente pode fazer esse gráfico de posição versus tempo e vemos que de fato ele se comporta não como uma reta, sino como uma parábola, né? Que seria esse comportamento aqui, certo? Então a gente está vendo que esse aqui é uma curva parabólica aqui. E aqui a gente está tendo uma relação quadrática, né? Quadrática. Da posição com o tempo, certo? Então, neste caso, a gente está tendo um comportamento que não é linear, é um comportamento quadrático. E a gente, no experimento, a gente está vendo isso, que o comportamento é quadrático, a curva é parabólica. Então, neste exemplo direto, assim como a gente está mostrando agora, a gente não pode aplicar um método dos mínimos quadrados, porque ele serve para a gente ajustar comportamentos lineares que dariam uma curva retilínea, e a gente, o método dos mínimos quadrados serve para encontrar a melhor reta. Mas neste caso, o comportamento é quadrático e a curva é parabólica, é uma parábola. A gente não pode forçar a ajustar esses pontos experimentais a estarem acima de uma reta. Então, neste exemplo assim direto, como a gente está vendo, não podemos aplicar um método dos mínimos quadrados. A gente precisa, antes disso, linearizar as curvas. Então é isso que eu vou fazer agora. Explicar para vocês o que se trata a linearização de curvas. Ok? Eu vou fazer primeiro uma linearização direta de curvas. Ok? É basicamente uma redefinição de variáveis. Ok? Então, da teoria, né, do movimento de queda livre, certo? Da teoria do movimento de queda livre, temos que a posição, né, é um meio de gt ao quadrado. Ou seja, a posição aumenta quadraticamente, né? Com o tempo, né? Aumenta com o tempo ao quadrado, certo? Então isso está certo, é isso que a gente está vendo dessa fórmula aqui. G vai ser basicamente uma constante vezes tempo ao quadrado. Mas a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma também. Então a posição aumenta não quadraticamente, senão linearmente. Mas com o tempo ao quadrado, ou seja, a posição é proporcional não a t, senão a posição é proporcional a t ao quadrado. Então, isso aqui parece um raciocínio muito simples, né? Mas é muito importante, muito prático para a gente conseguir analisar nossos resultados experimentais. A posição aumenta quadraticamente no tempo, então aumenta com o tempo ao quadrado. Mas a gente pode, em vez de analisar como que muda a posição com o tempo, a gente pode analisar como muda a posição com o tempo ao quadrado. Então, a posição com o tempo ao quadrado, a gente vê que elas têm um comportamento linear. X é proporcional a t ao quadrado. Não é proporcional a t, mas é proporcional a t ao quadrado. Então, a gente está tendo
um comportamento linear se a gente, em vez de olhar para a variável tempo, a gente olha para a variável tempo ao quadrado, certo? E se a gente faz o gráfico aqui, neste gráfico aqui, se a gente faz o gráfico posição versus tempo ao quadrado, então agora a gente não tem uma parábola, senão a gente está vendo que estamos observando que esses pontos estão todos quase acima de uma reta. Então a gente tem linearizado a curva mudando a variável, em vez de olhar para t, olhar para t ao quadrado, certo? Então, certo? Então a gente está vendo que a posição vai ser uma constante vezes tempo ao quadrado, né? E podemos ajustar esse conjunto de pontos para uma reta, certo? Eu, eu vou apagar isso aqui e vou escrever assim. Então, certo? Vemos que x é linear até ao quadrado e podemos ajustar os pontos x versus tempo ao quadrado, né? Esse conjunto de pontos, pelo método dos mínimos quadrados a uma reta, certo? Onde x vai ser uma constante vezes tempo ao quadrado mais outra constante, certo? Então, agora sim a gente pode aplicar o método dos mínimos quadrados, encontrar a melhor reta, né, que se ajusta a este conjunto de pontos, certo? E aí a gente vai encontrar assim que a posição então vai ser uma constante a vezes o tempo ao quadrado mais uma constante b, certo? Então, pelo método dos mínimos quadrados, dados os pontos experimentais, a gente tem as fórmulas como calcular a constante a, a inclinação dessa reta, e a constante b, que é o deslocamento dessa reta. E aqui a gente tem esses valores indicados de a e de b, ok? Certo? Só que olha, a gente comparando essa equação aqui, x 1 meio gt ao quadrado e x a até ao quadrado mais b, a gente pode dizer, olha, se essas duas coisas têm que coincidir, o a que aparece aqui, que a gente está encontrando pelos mínimos quadrados, essa constante a, ela tem que ser identificada com 1 meio de g, é a metade da aceleração da gravidade. E se isso está certo, então essa constante b aqui tem que ser zero, certo? Então a gente pode verificar isso destes resultados experimentais. Olha, o b aqui é menos 0,008, então é 8 milésimos, certo? Então de fato o b é bem próximo de zero, que a gente estaria verificando essa fórmula teórica aqui, certo? E se a gente olha para o A é 5.022, é um valor experimental obtido destes pontos aqui. Então esse A, que é 5.022, vai ter que nos dar 1 meio de G, ou seja, o G vai ser 2 vezes A, e A é 5.022, então 2 vezes isso é 10, mais ou menos, né? Então, com esses resultados experimentais, a gente pode obter o valor da aceleração da gravidade, certo? Então, comparando o ajuste dos pontos experimentais, né? Obtemos que o A
é metade da aceleração da gravidade e, portanto, a aceleração da gravidade tem que ser 2 vezes A, ou seja, é 2 vezes o valor de A está aqui, né, que é um valor calculado pelo método dos mínimos quadrados. Então, a aceleração da gravidade, o valor experimental que a gente está obtendo, né, é 10,44 metros por segundo ao quadrado. Certo? E esse aqui é um resultado bom porque é próximo do que a gente esperaria. Quanto que a gente esperaria? É 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, de 9,81 para 10,44 é mais ou menos 0,6, certo? Então é um erro de 6% ou menos do valor teórico, certo? Então, para isso que serve a linearização de curvas. A gente tinha aqui um comportamento não linear parabólico, né? Se a gente redefine nossas variáveis, a gente pode obter um comportamento linear, certo? Então, a posição é proporcional até ao quadrado. É linear, né? A posição aumenta linearmente com t ao quadrado. Então a gente não vai fazer o gráfico posição versus tempo, senão faz o gráfico posição versus tempo ao quadrado. Porque essas duas variáveis, posição e tempo ao quadrado, elas são lineares entre si. Então, a gente pode, dos gráficos experimentais, né, e esse comportamento linear esperado, podemos utilizar o método dos mínimos quadrados, encontrar a melhor reta que se ajusta. Então vai ser dada por uma constante A e uma constante B, né? E com essas constantes A e B a gente obtém o valor da aceleração da gravidade, né? Identificando, comparando, melhor dito, né? Nosso ajuste com o que se esperaria de teoria, a gente pode identificar sim a aceleração da gravidade. G meios tem que ser A, então G é 2 vezes A. Então a gente está concluindo a partir desses gráficos experimentais e utilizando o método dos mínimos quadrados, né, que a aceleração da gravidade é 10,44, o que não está errado, está bem próximo do valor experimental, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então essa aqui é uma primeira linearização, certo? Agora a gente vai mostrar uma segunda maneira de linearizar as curvas, ok? Este método de linearização indireta que eu estou chamando, tá? A gente utiliza as propriedades da função logaritmo. Do logaritmo, ok? Certo? Quais que serão as propriedades da função logaritmo? O logaritmo de A vezes B, né, é o log de A mais o log de B, né? E o log de A elevado a uma potência n vai ser n vezes o log de A, certo? Então essas são as propriedades do logaritmo que a gente vai utilizar, ok? Então, de novo, da teoria do movimento de queda livre, temos que a posição aumenta quadraticamente com o tempo, né? É o meio de gt ao quadrado, certo? Ok.
E agora a gente vai aplicar então o logaritmo nos dois lados, certo? Aplicando o log em ambos os lados, né, da desigualdade, em ambos lados. Temos então que o log de x vai ser o log de g meios t ao quadrado, ou seja, vai ser o log de g meios mais o log de t ao quadrado. Aqui a gente utiliza a primeira propriedade e aqui a gente vai utilizar a segunda propriedade. O log de t ao quadrado, esse 2, o exponente sai do log, né? Então fica duas vezes o log de t. Então o log de x vai ser duas vezes o log de t mais o log de g sobre 2. Certo? Então, de novo, a gente tinha uma relação que não era linear entre a posição e o tempo, né? X não é proporcional ao tempo, é proporcional ao tempo ao quadrado, aumenta quadraticamente, não linearmente, certo? Então, dado esse comportamento que não é linear, a gente aplicou a função log e temos esse comportamento aqui, de log de x com o log de t. Se a gente olha para esse comportamento, a gente está vendo que o log de x vai ser proporcional ao log de t, certo? Então, vemos que log de x então aumenta linearmente com o log de t. E agora sim, a gente tem um comportamento linear não entre x e t, sino entre o log de x e o log de t, outras variáveis, né? Entre log de x e log de t, a gente tem um comportamento linear. A gente pode ajustar os pontos experimentais de log de x com log de t a uma reta, certo? Então, log de x aumenta linearmente com log de t e podemos utilizar o método dos mínimos quadrados para ajustar os pontos a uma reta, certo? Uma reta de tal maneira que o log de x vai ser a vezes log de t mais b, certo? Então, então isso quer dizer o quê? Se a gente pega os dados de posição e tempo e calcula o logaritmo da posição e o logaritmo do tempo, e a gente desenha, como a gente fez aqui, né? Como que muda o logaritmo da posição com o logaritmo do tempo, a gente esperaria da teoria que elas se comportem linearmente, ou seja, que o gráfico e os pontos experimentais estejam bem distribuídos acima de uma reta, que é o que a gente está vendo aqui. Esses pontos experimentais não são posição versus tempo, sino são logaritmo da posição com logaritmo do tempo. E a gente está vendo que a grande maioria de pontos, né, estão quase todos distribuídos acima de uma reta. Então a gente pode ajustar esses pontos a uma reta, utilizando o método de mínimos quadrados, né? O logaritmo da posição vai ser uma constante a vezes o logaritmo do tempo mais outra constante b. Isso por quê? Porque da teoria a gente está vendo que o log de x vai ser linear ao log de t. Então a gente espera que os pontos estejam distribuídos acima de uma reta e aí sim podemos utilizar o método dos mínimos quadrados e calcular quanto que é o valor de a e quanto que é o valor de b, certo? Mas comparando essas duas expressões, esses dois requadros aqui, a gente está vendo que esse valor de a teria que ser 2, né? Certo?
E o valor de b vai ser dado por essa constante aqui, que é o log de y sobre 2, certo? Primeiro vamos olhar para a. O a do método dos mínimos quadrados está nos dando 2,21, que é muito próximo de 2, certo? Então a gente está verificando que esse fator que está aqui, junto do logaritmo do tempo, é de fato 2, é bem próximo de 2. Por quê? Porque a posição aumenta quadraticamente, o exponente tem que ser 2. Então, como o exponente tem que ser 2, a gente está verificando isso, que o exponente do tempo vai ser 2,21. Então é bem próximo de 2. Ok? E por outro lado, então, agora olhando para o coeficiente b, esse coeficiente b é uma constante, né? Que tem que ser igual ao logaritmo da aceleração de gravidade sobre 2. Então, aqui a gente tem outra maneira de obter o valor da aceleração da gravidade. B é o logaritmo de y sobre 2, ou seja, a aceleração da gravidade vai ser 2 vezes a exponencial de b, certo? Comparando essas duas, ou esse resultado teórico com o nosso ajuste experimental, a gente tem uma maneira de obter o valor da aceleração da gravidade, que vai ser dado pela 2 vezes a exponencial de b. Se vocês calculam esse exponencial de b, que neste caso é 1,83, e multiplicam por 2, esse valor da aceleração da gravidade vai ficar 12 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Certo? Então, essa aqui é outra maneira de a gente calcular a aceleração da gravidade experimental. E esse valor está um pouquinho mais longe de 9,81, mas é um resultado experimental de novo, certo? Talvez melhorando o experimento ou melhorando nossos instrumentos de precisão, a gente poderia obter um melhor valor. Mas o mais importante aqui é entender como que funciona essa técnica de linearização, certo? Nesta linearização indireta, a gente tinha um comportamento que não era linear, quadrático, na posição com o tempo forma uma parábola, e a gente linearizou essa curva nessa parábola, aplicando a função de logaritmo em ambos os lados e vendo que o logaritmo da posição vai ser proporcional ao logaritmo do tempo. Então, a posição não é proporcional ao tempo, mas o log da posição sim seria proporcional ao log do tempo. A gente tem esse resultado teórico esperado. Então, se a gente faz o gráfico, o logaritmo da posição com o tempo, a gente esperaria que os pontos experimentais estejam todos bem distribuídos acima de uma reta, né? Como a gente está olhando para esse gráfico aqui, esses são pontos experimentais. Então, com esse comportamento linear esperado entre log da posição com log do tempo, a gente pode agora sim aplicar o método dos mínimos quadrados, obter a melhor reta que se ajusta, né, a esses pontos experimentais, ou seja, obter o valor de A e o valor de B, e com isso então verificar essa lei daqui, da posição com o tempo. A gente está verificando que a posição muda de fato quadraticamente com o tempo, porque o valor de A é bem próximo de 2, e a gente está encontrando o valor da aceleração da gravidade, que vai ser, neste caso, 12 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa aqui é a maneira como a gente pode analisar nossos dados. Não precisam ser dados lineares, né? Mesmo a gente tendo um comportamento não linear esperado para nossos dados experimentais, a gente pode redefinir as variáveis e utilizar a função logaritmo para linearizar as curvas
e nesse comportamento linearizado aplicar o método dos mínimos quadrados e obter, né, e tirar conclusões desses valores experimentais, dessas medidas experimentais, certo? Então com isto a gente estaria terminando nossa aula de análise de dados e ajuste de curva.